Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso canal Raul Gouveia Advogados. Esse canal ele é especializado em trazer assuntos jurídicos sem juridiquês, com assuntos pertinentes a você que esteja passando por alguma situação parecida. Hoje nós iremos falar sobre o tema de busca e apreensão de veículo. Você que tem um financiamento, não efetuou o pagamento e teve seu veículo apreendido, esse vídeo é para você, tá bom? Prazer, me chamo Cauã, faço parte aqui do escritório de advocacia, sou assistente jurídico e hoje estou com eles, Dr. Lucas e Dr. Raul. E para iniciar, vamos nos apresentar. Fala aí, Dr. Raul, tudo bem? Fala, Cauã, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, e hoje vamos falar de um tema muito importante e eu tenho certeza que você tem dúvida, ou que você já passou por isso, ou que você conhece alguém que já passou por isso. Vamos falar sobre busca e apreensão de veículos. Recebeu um processo de busca e apreensão, o que você vai fazer? Deixa levar o veículo, não deixa? O que você faz? Normalmente as pessoas ficam perdidas, né? E aqui a gente vai te ajudar, te auxiliar para você resolver esse problema. Fala, Dr. Lucas, tudo bem? Opa, Cauã, tudo certo? Só me anunciar aqui, né? Eu sou o Dr. Lucas, trabalho aqui com o Dr. Raul no Raul Gouveia Advogados, sou especialista em direito bancário e a gente veio aqui para quebrar aqueles mitos que o banco coloca em você, de que você só tem que entregar o carro quando receber um processo de busca e apreensão de veículo e não lutar pelos seus direitos. Existem alguns mitos aí que a gente vai quebrar hoje. Legal. Raul e Lucas, já existiu de algum cliente procurar vocês referente a essa situação que atrasou o boleto e ficou com medo de perder o carro ou até mesmo perder o carro? Tem alguma informação que você pode trazer para nós? Claro, sem dúvida que, como eu falei anteriormente, isso é muito comum, né? As pessoas, infelizmente, a crise financeira, a situação financeira do Brasil, né? As pessoas às vezes atrasam parcelas, não conseguem pagar o contrato ali e acabam, infelizmente, sofrendo essa busca e apreensão, né? Então isso é muito comum realmente. Como eu falei, se a pessoa não sofreu isso, você conhece alguém que já sofreu por isso e todo mundo tem essa dúvida, né? Tem essa dúvida de, e agora, o que eu faço? Busca e apreensão, perco meu veículo, não perco, etc. Isso é muito comum e acaba chegando muitos casos nesse sentido aqui no escritório. As pessoas, que é um momento muito desesperador realmente, né? Você batalhou tanto ali para conquistar o seu bem, conquistar o seu veículo, comprar, tá pagando ali, aconteceu algum problema, geralmente acontece algum problema financeiro ali, que a pessoa não consegue pagar as parcelas mensais ali e tem essa surpresa aí do banco querendo tomar o seu bem aí, né? E as pessoas ficam desesperadas, não sabem o que fazer e a gente veio aqui para tentar acalmar um pouco e colaborar as pessoas para poder saber o que fazer, né, Lucas? Nessa situação tão complicada quando é chegar um oficial de justiça lá para levar o seu veículo, né? A pessoa fica totalmente perdida, né? A pessoa está com o carro. Infelizmente, a situação do Brasil não permite que a gente tenha uma potência social em que todos estejam de classe média para classe alta. Então, muitas questões de financiamento de veículo, a pessoa acaba se apertando um pouquinho e o banco em si não liga, né, para a situação da pessoa, de certo modo. Ou eles colocam um refinanciamento em cima da pessoa que a pessoa também não consegue pagar, e aí a pessoa vem atrasar as parcelas, né, e acaba perdendo o carro para o banco, né? Exatamente. Raul, explica para nós aqui como que é a busca e apreensão. O que é, né, exatamente isso? Uhum. A busca e apreensão é o processo que o banco entra contra você para reaver o veículo, tomar o veículo de você. Como a gente falou aqui, é sem juridiquês. O banco entra com o processo para tomar o veículo de você. Por quê? Quando você financia o veículo, geralmente a maioria das pessoas, como diz o ditado popular, né? Se não for parcelado, a gente não conquista nada, né? Então as pessoas parcelam realmente os veículos para poder ter aquele bem. E quando você financia pelo banco. O banco ele financia com uma garantia chamada de alienação fiduciária. Essa garantia, ela dá o veículo, essa garantia. Se eventualmente você não vier pagar esse veículo, o banco pode tomar esse veículo como garantia para fazer o pagamento dessa dívida, entendeu? Então, quase todos os financiamentos têm esse tipo de garantia, de alienação. Então, se eventualmente atrasar 1, 2, 6 parcelas, o banco vai entrar com um processo. Geralmente, se o banco seguir os procedimentos corretos da lei, que a gente vai falar mais para frente, o juiz vai deferir uma liminar, o banco vai ter essa ordem de busca e apreensão e vai ao oficial de justiça, vai o banco lá na sua residência pegar o veículo de você. Esse é o processo de busca e apreensão. Não pagou, o banco entra com o processo, o juiz defere a liminar e vai lá ao oficial de justiça pegar o veículo para poder pagar essa dívida. E muitas vezes nem paga a dívida ainda, né? Ainda perde o veículo e fica com as dívidas, né, Lucas? Lucas, e por que esse tema é tão importante? É importante saber que toda vez que o banco leva um veículo, toda vez que você recebe um processo de busca e apreensão,
não acabou por aí. Existem alternativas, existem nulidades, inclusive, que você pode até conseguir seu carro de volta. Então, toda vez que você recebe esse tipo de processo, ainda não desista, ainda não acabou o processo. Então, o importante de bate-pronto é você ir atrás de uma ajuda especializada. O que a gente tem que ter em consideração é que existe um perigo em você não agir nesse tipo de situação. Você recebeu um processo de busca e apreensão. Primeiro ponto. O processo não traz somente as parcelas atrasadas. Então, você atrasou 5 parcelas. Falta 35, falta 20 parcelas. O processo eles vão cobrar as 5 atrasadas e todo o resto. Então, você vai ter que pagar o total do contrato. Isso já é muito perigoso. Outra situação. Para você pagar esse total do contrato, é 5 dias. Então, quando eles pegam o seu carro no processo de busca e apreensão, você vai ter 5 dias para pagar o total do contrato. Me diz, quantas pessoas vão conseguir pagar um total de um contrato de um carro em 5 dias? Da onde vão tirar esse tipo de dinheiro? Pessoas que já estão com parcelas atrasadas. Exatamente. Né? Então, é muito perigoso você não agir. Outra situação, em um processo, é aquela velha situação, toda vez que um cliente vem atrás da gente, ele fala, se eu perder, eu vou ter que pagar o advogado da outra pessoa? De certo modo, sim, porque tem os honorários advocatícios na condenação, tem as custas processuais que o banco gastou no processo. Então, se você não tiver o benefício da justiça gratuita, além do peso do contrato, você ainda vai ter que pagar as custas judiciais que o banco veio a pagar aí durante o processo. Então, é muito perigoso deixar de agir, tá? Além de, o principal, você perder o seu carro, né? Então, sempre apresente a sua defesa, sempre vá atrás de uma ajuda judicial especializada, porque a gente pode analisar, né? Não só a gente, outros advogados bancários também, mas sempre bancário, tá? Existem muitos tipos de advogados no mercado, que é trabalhista, civil, mas sempre vá atrás de alguma especialidade da sua situação. No caso, é contra banco, então é advogado bancário. Nessa situação, o advogado analisa toda a situação e apresenta a sua defesa. E pode até recuperar aí o veículo. Existem situações de nulidade, de notificação e tudo mais que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Certo, Raul? Sim. Essa dica aí que o Lucas deu, ela é importantíssima. Se você está com parcelas atrasadas, tem que evitar chegar no caso do banco entrar com busca e apreensão. Tenta evitar a busca e apreensão, porque a busca e apreensão realmente é algo difícil de ser revertida. É uma situação complicada de ser revertida, porque quando o banco já entra com o processo de busca e apreensão, o juiz defere a liminar, o oficial de justiça vai lá e toma o seu veículo. Se eles conseguirem tomar o seu veículo, retomar esse veículo é muito complicado, como o Dr. Lucas já disse. Se eles tomassem, a única forma de recuperar o veículo é pagar o valor total do contrato. Não só as parcelas atrasadas, o valor total, o que falta para quitar o veículo. E isso em 5 dias, que chama de purgação da mora, né? Os juízes falam. Isso. É a purgação da mora. Então, você tem que pagar em 5 dias o valor total do contrato. Você pagou metade do contrato. Pagou metade, atrasou 3 parcelas. O banco entrou com busca e apreensão. Você vai ter que pagar a outra metade do veículo de uma vez em 5 dias. É quase impossível alguém que esteja com parcela atrasada fazer isso. Então, a nossa dica é cuidado. Atrasou a parcela, está atrasando, tenta procurar ajuda especializada para tentar revisar essas parcelas para que você consiga pagar, ou se o processo de busca e apreensão já estiver feito, já tem um processo de busca e apreensão, buscar ajuda especializada para tomar cuidado com o veículo, porque se o oficial de justiça conseguir levar o veículo, a reversão é muito difícil. Existe possibilidade de reversão, sim, além do pagamento, que a gente vai dizer mais para frente, mas é muito complicado, muito difícil. O banco levou, complicou a situação. Certo. E referente a algum caso na prática que vocês têm no escritório, você pode passar aqui para nós? Posso sim. Vou trazer o processo em si, na prática, como a gente costuma trabalhar lá no escritório. A pessoa recebeu um processo de busca e apreensão do veículo. Primeira coisa que a gente analisa existiu uma notificação extrajudicial sobre a mora? O que é a mora? Demora para ela pagar, né? Isso é obrigação, tá? Só para esclarecer, é obrigação do banco trazer uma notificação extrajudicial de que você está devendo tantas parcelas, X parcelas, para depois entrar com o processo judicial de busca e apreensão. Então, toda vez que a gente inicia a defesa do nosso cliente sobre a busca e apreensão, a gente identifica isso. E existem situações que o banco não fez esse tipo de notificação. Então, já é um motivo para a gente fazer o pedido do veículo de volta, tá?
Então, sempre estejam em mente. Se você recebeu algum tipo de notificação, se não recebeu e recebeu o processo, já busca o advogado, porque você precisa apresentar a sua defesa. Mas se você recebeu esse tipo de notificação e ainda não recebeu o processo, já fica atento, porque é aí que o banco está se preparando para já iniciar a sua ação de busca e apreensão. Além disso, vale... Como a gente falou anteriormente, tem que tomar um cuidado sobre esse início de processo, porque existe uma decisão chamada decisão liminar. É uma decisão que o juiz fala meio que assim, até o final do processo, pega o carro dele. Então, é assim que funciona. Quando pega o carro, é aquela situação que eu te falei, aí depois ele vai pegar o carro e vai falar, agora pague em 5 dias o valor total do contrato. É esse momento. E muitas das vezes esse juiz dá essa decisão inicial muito rápido. Fala que o processo judicial no Brasil demora, né? Cara, decisão liminar é bem rápido, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, recebeu a notificação, já busca ajuda especializada, porque você vai ter que agir, senão vai perder o seu carro. Vai perder seu carro e vai ter que pagar o total do contrato. Então, a gente identifica essa notificação. E outra questão, muitas das vezes, o contrato de financiamento ele vem com juros abusivos e cláusulas abusivas. Então, a gente também analisa o contrato e apresenta a nossa defesa apresentando um nome chamado reconvenção. É contestação com reconvenção. O que é a reconvenção? É a gente se defender e acusar você ao mesmo tempo. Então, a gente fala assim, a gente está aqui se apresentando no processo, a gente não veio a pagar por conta de que existem muitas cláusulas abusivas. Por exemplo, eu tenho uma parcela de R$ 1.500 por mês, eu recebo R$ 2.000, mas aí eu tenho todas as minhas despesas de casa. Sim. E aí a gente acaba vendo que com a redução do contrato a gente acabaria conseguindo pagar o contrato, mas por conta do contrato ser abusivo, eu não consegui. Então, é essa questão. A gente faz a revisão e fala, o banco, ele também errou. Então, muitas das vezes, quando a gente faz isso, o banco ele até apresenta uma proposta de acordo. Então, a gente tem meios, entendeu? A gente tem meios de conseguir recuperar o veículo, mas é aquela situação. Se você não apresenta a sua defesa, o juiz vai pedir para você pagar em 5 dias e o carro ele pode ser leiloado. E aí, quando ele é leiloado, já era, calma. Você acaba perdendo o seu veículo e ainda por cima, muitas das vezes a pessoa fala, deixa ser leiloado, eu pago minha dívida, eu quito minha dívida. E não volta esse dinheiro. Engano, calma, engano. Porque quando o carro é leiloado, também tem pessoas que falam, vou comprar carro em leilão que é mais barato. Por quê? O carro muitas das vezes não quita a dívida. O preço que é pago no leilão não quita a dívida que você tinha. O banco não vai deixar de cobrar de você. Ele vai continuar cobrando o restante, ele vai retirar o valor que foi pago no leilão e vai continuar cobrando o que sobrou. Então você vai pagar por um carro que você não tem já. Você perdeu o carro e vai continuar pagando. Então, presta muita atenção nesse sentido, busca ajuda especializada e vamos se defender. Não acabou seus direitos, o processo ainda não acabou porque seu carro foi embora. Dá pra gente até recuperar o carro em certas ocasiões. Ou até mesmo a indenização, né? Se eventualmente o veículo foi para leilão, a gente foi para leilão e no final do processo conseguimos mostrar que o processo foi feito de forma irregular, o banco te indeniza no valor do carro. Entendeu? E em dobro quando é pagar mais. Isso, né? Quando é indevido, é em dobro. Outra coisa importantíssima também, essa questão de apreender o veículo, isso é importante dizer. Tomar cuidado. Você sabe, o Lucas bem disse, recebeu a notificação, toma cuidado que essa notificação é sinal de que o banco está se preparando para entrar com busca e apreensão, que é o primeiro ponto, é um dos requisitos fundamentais para entrar com busca e apreensão, mandar uma notificação extrajudicial. Então, recebeu a notificação do banco, cuidado que o banco está se preparando para tomar seu carro, toma cuidado. E o banco entrou com busca e apreensão, toma cuidado para não ficar andando com o carro, que as pessoas falam, eu tô com busca e apreensão, mas só ando com o carro à noite, eu só ando com o carro no final de semana. Engano seu que o oficial de justiça não vai apreender seu veículo final de semana, à noite, porque o banco tem pessoas treinadas, contratadas para procurar carros em busca e apreensão. E fica só investigando, né? Isso, ele fica na sua casa, assim. Fica ali. Então, se o cara encontrar o seu carro no shopping, encontrar o seu carro em qualquer local que você tiver com o seu veículo, ele vai notificar o oficial de justiça, vai lá e vai apreender seu veículo onde você estiver. Então tá com busca e apreensão, não fique circulando com o carro aí achando que não vai dar em nada, não vai acontecer nada, que acontece sim. O banco tem pessoas contratadas, quase que detetives, né? Detetives andando, circulando, quase que te investigando realmente na sua casa, vendo que hora que você sai, se você utiliza o carro, se não utiliza.
para poder apreender esse veículo. São pessoas contratadas para procurar seu veículo. Então não fique andando aí, moscando realmente com o veículo, que você vai perder ele. Entendeu? Tomar muito cuidado. Legal. Outro ponto interessante da questão da notificação, a gente falou que você receber a notificação, a questão que a notificação pode ser recebida por terceiro também, né, Lucas? Exatamente. Nossa, existe uma questão, por exemplo, você que mora em apartamento, às vezes a notificação é encaminhada para o local onde você trabalha, um porteiro pode assinar por você, um terceiro pode assinar por você. Então, não adianta se esconder. Quando receber a notificação, é para ficar bem atento mesmo. Então, sempre checa aí a sua correspondência. Se está atrasado mesmo, já atrasou a terceira parcela, já fica atento já. Sempre ver se chega uma notificação, porque se o porteiro assinar no seu lugar... Até o vizinho, se o vizinho assinar, o juiz reconhece como você recebeu. Como está ciente, né? Tá ciente. Da notificação. Legal. Então isso é importante, viu? Se você receber essa notificação ou o processo, procure rapidamente um advogado especializado na área. E agora aqui, pra gente prosseguir, a gente vai iniciar o nosso quadro As Aventuras do Brian. O Brian, ele é um personagem do nosso escritório, onde a gente traz casos reais, informando sobre o processo que a gente tem lá no nosso escritório. Com isso, Raul, passa pra nós aí as aventuras do Brian da semana, do mês, do dia, sobre esse assunto. Dessa semana, a aventura do Brian, o Brian passou por um aperto, hein, Cauã? O Brian passou por um aperto porque, como a gente estava falando, o Brian também teve dificuldade financeira, não conseguiu pagar sua moto, estava atrasando a parcela da moto. Financiou a moto ali, começou, infelizmente, por conta de problema financeiro, atrasou 5 parcelas da sua moto. Atrasou 5 parcelas e, de repente, estava saindo para trabalhar com a sua motinha, estava lá a sua justiça e o banco para tomar a moto do Brian. Mas, infelizmente, como o Brian não teve o que fazer, nem sabia da busca e apreensão, teve seu veículo apreendido. O que o Brian fez? Procurou ajuda especializada, fez o correto. Entrou em contato com a gente e falou: doutor, aqui, ó, tô com busca e apreensão, apreendendo a minha moto, e agora? O que eu faço? O que foi que a gente analisou? A gente foi analisar o processo em si, porque a gente analisa se o banco realmente cumpriu o procedimento correto de busca e apreensão, como a gente explicou aqui anteriormente. E, para nossa surpresa, no processo tinha sim a notificação, só que a notificação foi enviada, estava constando lá que não foi recebida. Foi enviada, porém não foi recebida. A gente acabou de falar aqui que a notificação pode sim ser recebida por terceiro, porém ela tem que ser recebida por alguém. No caso do Brian, a notificação não foi recebida por ninguém, então a mora não foi constituída, ele não foi notificado que ele estava devendo. Isso é um requisito fundamental para poder entrar com busca e apreensão. Então, nesse caso específico, a gente impugnou o processo, informando que a notificação não foi recebida, que é algo fundamental para poder entrar com uma liminar. Já tem decisões, a gente chama de jurisprudência, são decisões de tribunais que analisam os casos, e a gente usa isso como um exemplo, fala aqui, ó, juiz, o tribunal tal já decidiu que a notificação, embora possa ser recebida por terceiro, precisa ser recebida por alguém. Ele precisa ser notificado. No caso do Brian, o Brian não recebeu essa notificação porque a notificação foi devolvida, está lá bem claro o correio informando que foi devolvida porque não encontrou o Brian, foi destinatário desconhecido, destinatário ausente. O Brian pode estar trabalhando, isso é fundamental. No caso do Brian foi 11h13 da manhã a notificação. Se o Brian está trabalhando e não recebeu essa notificação, ele vai ser penalizado por estar trabalhando, não estar em casa, vai receber essa notificação? Não pode. Então, pelo menos, eles têm que tentar outras vezes. No caso do Brian, tentaram uma única vez. Então, tem que tentar 2, 3 vezes a notificação para tentar notificar. Então, a notificação é algo fundamental para poder constituir a mora, constituir a dívida, ele ser notificado que está devendo para poder buscar a busca e apreensão. Então, por conta dessa nulidade que a gente encontrou no processo, a gente conseguiu anular essa busca e apreensão para devolver a moto para o Brian. E aí, quando a gente consegue devolver a moto para o Brian, o banco já fica desesperado. Aí é o momento de a gente entrar com o acordo, oferecer proposta de acordo e fazer um acordo, ajustar as parcelas para que o Brian consiga pagar as parcelas novamente e resolver esse problema dele financeiro e garantir a posse da sua moto aí tranquilamente. Uma situação sobre essa questão da notificação do Brian aquelas ligações que eles fazem incessantes de que você está devendo tanto e tanto e tanto, não conta como notificação, tá? Então, se eles entrarem no processo falando que te ligaram, já te informaram por e-mail, ainda não é uma notificação, porque a notificação ela tem que ter aviso de recebimento. Então, eles enviam por carta e você tem que assinar, ou algum terceiro assina no seu lugar. Então, toda vez que entrar com o processo, é realmente aquela notificação que você recebeu numa carta e assinou. Se não tiver isso, se tiver só ligações, ainda não é o suficiente para constituir a mora para ser a notificação correta.
correta que a jurisprudência vem aceitando. Sim. Raul, passa uma dica final aqui para nós e para o pessoal que está acompanhando a gente, né, referente a esse assunto. Sim. A minha dica final é que processo de busca e apreensão, cada caso é um caso, né? Não existe caso parecido. O caso do Brian aqui, exatamente, às vezes não pode se enquadrar no seu, mas cada caso é um caso. Como a gente bate nessa tecla sempre. Tem esse problema, começou a atrasar parcelas, recebeu uma notificação, procure ajuda especializada. Procure ajuda especializada para que a gente possa analisar o seu caso, verificar o que pode ser feito para poder te ajudar e resolver o seu problema. Que a ajuda especializada é fundamental para poder solucionar esse problema e antecipar o problema também. Porque, como eu falei, depois que leva o veículo, resolver isso é muito difícil. Existe a possibilidade de resolver, mas é muito mais difícil do que tomar atitude antes do problema acontecer. Então, sempre antecipe o problema. Percebeu que vai entrar com busca e apreensão, recebeu a notificação, procure ajuda para antecipar o problema e resolver esse problema, porque depois fica muito mais difícil de solucionar. E Lucas, qual que é a sua dica final para o pessoal? Minha dica é: o banco quer impor para você sempre que, quando ele pegar o seu veículo, já desiste. Você não tem direitos, mas não é isso que acontece. Como o Dr. Raul falou, você tem que buscar uma ajuda especializada, você busca a sua defesa para que não venha perder seu veículo e pagar o resto da dívida. Porque é aquela questão, leilão, o carro nunca vai sair mais caro do que você estava para financiar. Então você vai ter que pagar alguma coisa ainda. Fica bem atento, vai atrás de ajuda especializada, fica atento na sua correspondência se você recebe ou não uma notificação. E aí a gente trabalha aí para resolver o seu problema. Só nunca abaixe a cabeça para o banco nessa questão, porque pode trazer uma dívida de um carro que você já não tem mais, de um carro que já foi embora. Muito obrigado, tá, por essas informações importantíssimas, né, referente a esse assunto. E se você gostou desse episódio, compartilha o link, né, do nosso YouTube e também dá o like, que é importante para nós. E não se esqueça, se tem alguma dúvida, sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder no próximo vídeo ou até mesmo lá no nosso Instagram, que é @GouveiaAdvogados. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!